Olá pessoal, estamos de volta no canal para mais uma aula, mais uma sequência de exercícios. Hoje o nosso foco é a resolução de exercícios sobre função inversa, função composta e a interpretação gráfica de uma função do primeiro grau. Então vamos ver hoje a nossa sequência de exercícios para fecharmos essa parte de função inversa e função composta. Antes mesmo de começar a aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário sobre a aula para que o nosso canal cresça cada vez mais e você tenha aula cada vez melhores. Vamos à nossa primeira questão, chamamos essa função de função, a primeira questão de função inversa. Então eu tenho aqui uma função f de x, 2x menos 6. Está afirmando que ela é uma função invertível ou inversível. Sinônimos, as palavras. Qual o valor de f de menos 1 de x, ou seja, quer saber a função inversa dessa função f de x. E depois está pedindo também o valor numérico de f de menos 1 de 4. Ou seja, depois que calcularmos a função inversa no lugar do x dessa função, nós vamos usar o número 4, f de menos 1 de 4. Então vamos lá para a nossa regra principal sobre função. De fato, o que vem ser uma função, a regra prática de uma função inversa? O que diz a regra? A regra prática de uma função inversa diz o seguinte: você vai pegar na função, você vai trocar, o primeiro tópicozinho que você vai fazer, você vai trocar y por x, você vai trocar y por x. E vice-versa, a segundo tópicozinho, se você troca o y pelo x, vice-versa quer dizer o que, professor? Quer dizer que eu vou trocar o x pelo y. Vamos trocar o x pelo y. Depois eu vou isolar esse novo y. Você isola y, né? Isolar y. No momento que eu isolar o y, eu defino o que nós chamamos de função inversa da função dada. Então veja, aqui eu tenho 3 passos a ser seguido. Primeiro eu vou trocar o y pelo x. Depois vou fazer a mesma coisa, só que agora vice-versa, x por y. E isolar o y para encontrar a inversa. Então vamos lá para a nossa função. O que diz a nossa função? F de x ela é igual a quem? 2x menos 6. Essa aqui é a nossa função original. E a partir dela vamos encontrar a inversa. Lembrando a você lá da teoria do estudo das funções inversas, caso tenha dúvida, volte na aula de função aqui no canal que fala sobre função inversa. F de x é a mesma coisa de y, que se denomina a imagem de uma função ou eixo das ordenadas. F de x é y, que é 2x menos 6. Eu não estou substituindo ainda a regra, eu estou apenas denominando que o f de x é a mesma coisa do y. Então agora vamos aplicar a regra. O que diz a regra? Nós vamos trocar o y pelo x. Então, muito bem, se eu vou trocar o y pelo x, no lugar desse y vai ficar x. Vice-versa, vamos trocar agora esse x por y. Então troca por y. Só que aqui não esqueça, tem a igualdade, aqui o 2 está multiplicando o x, então ele multiplica também o y, e isso menos 6. Agora, o que diz a terceira etapa do processo de inversa? Vamos isolar o y. Aonde, professor? No momento que eu faço as substituições aqui, eu vou agora isolar o y. Onde é que isolar? Qual o valor de y? Esse y aqui que nós estamos nos referindo. Então, se eu estou dizendo, vou repetir novamente, que x é 2y menos 6, então isso implica que 2y menos 6 é igual a x, sem precisar fazer troca de sinal. Então aqui no caso 2y é igual, esse menos vem para cá mais, então vai ficar x mais quanto? X mais 6. Isolando o y, que é justamente o que está pedindo para encontrar a inversa, ficará x sobre o 2, assim como também o 6 vai estar para o 2. Y vai ser igual, o x não dá para dividir por 2 porque ele é justamente a variável, mas dá para dividirmos aqui no caso, quando for possível, você divide. 6 dividido por 2, nós vamos encontrar aqui no caso 3. Isso aqui que nós acabamos de fazer, de verificarmos, é justamente o que nós denominamos de função inversa. E agora, professor, o que eu vou fazer? Logo eu vou chegar à conclusão de que f de menos 1 de x é esse y que nós isolamos. Então, f de menos 1 de x
é justamente quem? X dividido por 2 mais quem? Mais 3. Isso aqui é o que nós estávamos procurando. Essa é uma das nossas respostas. Agora, o que ele está querendo também na questão? O f de menos 1 de 4. Como eu afirmei no início, o que eu vou fazer agora? Onde tiver x nessa função, eu vou substituir por quanto? Eu vou substituir por 4. Então, aqui vai ficar assim. No lugar desse x, você põe 4. Então, fica 4 dividido por 2 mais 3. Trazendo para cá, nós vamos ter f de menos 1 de 4 igual a quanto? Divide 4 por 2, que vai dar 2. 2 mais 3, nós vamos encontrar que o f de menos 1 de 4, isso aqui equivale a que valor numérico? 2 mais 3 igual a quanto? Igual a 5. Então, veja, pediu na questão a inversa, encontramos a inversa. Está aqui a nossa resposta, uma delas. E pediu o valor numérico, encontramos o f de menos 1 de 4, que no caso deu 5. Vamos prosseguir na nossa aula sobre resolução de exercício sobre função inversa composta e gráfico. Na questão 2, está pedindo a função inversa de g de x. Professor, há pouco, a questão número 1 trabalhava com f de x. Aqui você já tem g de x e f de x e y é a mesma denominação. Então, y aqui no caso g de x você chama de y, que é igual a 4 menos 2x. O que diz a regra prática? Troca-se esse y por quem? Troca-se, vamos fazer a troca aqui, eu vou escrever aqui bem detalhadozinho, troca-se quem? O x, o y pelo x, e agora eu vou trocar esse x pelo y. Igual a quem? A 4 menos quem? Menos 2y. O que eu vou fazer agora? Vamos isolar o nosso y. O que vai acontecer? Vai ficar assim. Esse segundo membro, 4 menos 2y, e aqui eu tenho x, eu vou isolar esse termo que tem o y. Então, esse que está menos vem para o segundo membro mais. Quem é que já está no segundo membro, que já estava lá? O número 4. Então, ele vai ficar aqui e vai receber esse mais x que está aqui, vendo para cá, menos x. Isole o seu y. No momento que você isola o y, você está encontrando a função inversa. Então, aqui você vai ficar 4 dividido por 2, quem multiplica vem dividindo, e x dividido por 2. Logo, nós vamos ter que o y vai ser quanto? 4 dividido por 2, aqui vai dar quanto? 4 dividido por 2 vai dar 2. E aqui vai ficar x sobre 2 mesmo, porque não tem como eu dividir o x por 2. O que vai acontecer agora? Lembre-se, no momento que eu encontro o y, depois que eu faço toda a troca, isso aqui é a inversa. Só que a inversa que nós estamos querendo é g de menos 1 de x. Então, no lugar desse y, você vai colocar g de menos 1 de x, que é igual a quem? 2 menos x sobre 2. Onde nós temos esse gabarito? Nós temos esse gabarito em qual letra? Veja que nós temos esse gabarito na letra B, onde nós temos g de menos 1 de x igual a 2 menos x sobre 2. Então, a nossa letra B é o nosso gabarito. Vamos para a questão número 3, continuar nossos estudos sobre função inversa e função composta e gráfico. Na questão número 3, já trata-se de outro assunto. Veja que aqui ele diz, sejam f e g duas funções dos reais para os reais, ou seja, esse primeiro reais aqui no caso é o domínio da função, e esse segundo reais aqui no caso, ele é igual à imagem da função, mf, que de fato ele é igual ao cdf, que nada mais é do que o contradomínio. O que ele está dizendo? Que a função composta f bola g de x, ou isso aqui, nós temos uma nomenclatura, duas nomenclaturas para isso aqui. Nós temos a primeira, vou representar aqui, eu tenho f bola g de x igual a quem? O que nós temos aqui na nossa questão? Nós temos o valor numérico de f de bola g de x como sendo quem? Menos 2x menos 5. Agora, isto aqui nada mais é do que a outra nomenclaturazinha que nós temos. Qual, professor? Isso aqui nada mais é do que f, aí você abre aqui um colchetezinho ou parênteses, caso queira, f de g de x. Ou seja, quem está dentro do parêntese aqui no caso do colchete, isso aqui tudo, lá na função f, equivale ao nosso x.
lá na função f, que é a que está fora. Quem está aqui dentro desse colchete equivale ao x na nossa função f. Essa composta ela é igual a menos 2x menos 5. Aí você vem agora lá no enunciado. Veja que ele dá a função f, 3x mais 1. E ele está pedindo justamente a função quem? A função g de x. E pede também aqui ó, o g de 3, para saber que valor nós vamos encontrar para ele. Então vamos lá, vamos continuar. Veja que a nossa função f aqui no caso, ela é definida como sendo quem? Ó, f de x, 3x mais 1. Veja que o que eu falei aqui, quem está fora aqui é a função f. Então aqui você vai colocar assim. Como a função f é a que está fora, vai ficar 3 vezes, vamos lá? 3 vezes. F é que está fora, 3 vezes o x. Mas quem é que está dentro desse colchete aqui? G de x. Quem é que está dentro desse parêntese? X. Então quer dizer que o nosso x, esse x aqui que eu estou circulando, ele equivale a quem? Equivale ao nosso g de x. Então aqui vai ficar assim, 3 vezes g de x, só que a nossa função f ela tem mais 1, então eu tenho que acrescentar mais 1 aqui. Tudo isso aqui igual a quanto? Menos 2x menos 5. Então vamos lá, vamos isolar o nosso, ele está querendo o valor de g, então aqui vai ficar assim, 3 vezes g de x, isso aqui é igual. Esse mais 1, que é número, vai para o segundo membro. Então aqui vai ficar menos 2x menos 5. Esse que está mais vem para cá menos. Então fica menos 1. Então aqui vai ficar 3g de x igual a quanto? Menos 2x. Só podemos somar número com número e letra com letra. No caso, menos 5 menos 1, nós vamos ter menos 6. Como nós estamos querendo o nosso g de x, quem vai ser ele? O nosso g de x vai ficar menos 2x. Quem está multiplicando aqui no caso? O 3 está multiplicando, vem multiplicando desde o início. Ele vem para cá dividindo. Se ele está multiplicando aqui, ele também vem para cá, ó, dividindo 6. Fica 6 dividido por 3. Então tudo isso aqui você vai ter 2x. Não esqueça desse sinalzinho de menos aqui do menos 2x. Então o g de x, que é a nossa função que nós estamos querendo na questão 3, está pedindo que o 2x não dá para dividir por 3 e vamos dividir apenas o 6 por 3 que vai dar 2. Onde é que nós temos essa alternativa? A alternativa menos 2x sobre 3 menos 2. Menos 2x sobre 3 menos 2. Então observe que nós temos a nossa função está onde? Está na letra C. Agora vamos ver se de fato o g de 3 vale de fato menos 4. Então vamos lá, g de quem? G de 3. G de 3 vai ser colocado onde? Você vai colocar aqui nesse x o 3. Então vai ficar menos 2 vezes 3. Aqui no lugar do x você tem que colocar o 3. Não esqueça que é valor numérico. Isso tudo dividido por 3 menos 2. Isso aqui tudo menos 2. Vamos simplificar os cálculos. Como, professor? O 3 dá para dividir pelo 3, então nós vamos ter g de 3 igual a quanto? Sobrou aqui no caso quem? O menos 2. Menos 2, nós vamos ter aqui o g de 3, de fato ele é menos 2 com menos 2. Somamos aqui no caso sinais iguais que vai dar menos 4. Então veja que de fato o gabarito que nós temos aqui é o gabarito, é a letra C, que nós temos nessa questão justamente uma função inversa. Vamos continuar. A questão de número 4 é uma função f de x, k menos x, função do primeiro grau, e uma função g de x, 2x mais p. Calcule o valor de k mais p, está pedindo que você calcule a soma de k com p, sabendo que o f de 2 é 5, f de 2 igual a 5, e o g de menos 1 igual a 10. Veja, ele está dizendo que o f de 2, isso aqui é igual a 5. E ele está afirmando também na questão que o g de menos 1, isso aqui é igual a 10. F, nós usamos a função f. G, nós usamos a função g. Então aqui no caso, o que vai acontecer? Eu vou pegar a minha função f, que é k menos x. Então aqui vai ficar k menos o valor do x. Quem está dentro do parênteses aqui é o 2.
quem está dentro do parênteses aqui é o x. Quer dizer o quê? Que o nosso x vale 2. Então aqui vai ficar k menos 2. Isso aqui igual a quanto? 5. Logo, nosso k vai ser igual a quanto? 5. Quem está menos vem para cá. Mais. Então k vai ser igual a 5 mais 2. O nosso k vale quanto? 7. Vamos para a segunda. Segundo cálculo. G de menos 1 é 10. Vamos usar aonde? Na G. E quem é a nossa G? 2x mais P. O que eu vou fazer? Veja, quem está dentro do parênteses é o menos 1. Quem está dentro do parênteses é o x. Quer dizer que o nosso x, esse x aqui, ele vale menos 1. Então aqui vai ficar 2 vezes menos 1. Aí mais o valor de P, não esqueçam, mais o valor de P. Tudo isso aqui igual a quem? 10. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 mais P igual a 10. Logo nós vamos ter que o P vai ser igual a quanto? 10. Quem está menos aqui no caso vai para o outro lado mais. O nosso P vai valer 10 mais 2, que é igual a quanto? Igual a 12. Mas o que ele está pedindo na questão? Está pedindo que nós somemos o K com o P. Qual o valor do nosso K? 7. Qual o valor do nosso P? 12. 7 mais 12, nós vamos encontrar o valor numérico 19. Então veja que a questão número 4, questão simples, uma questão de aplicação de função do primeiro grau para se calcular um parâmetro K e um parâmetro P, quando você tem justamente o valor numérico de f de 2 igual a 5 e o g de menos 1 igual a 10. Veja uma questão de raciocínio rápido. Vamos para a nossa questão de número 5. A questão número 5 volta à questão das funções compostas. Ele está pedindo na questão, ele deu a função f, que é 4 menos 2x, e deu a função g, que é 3x menos 1. Está pedindo aqui no caso o quê? Isso que nada mais é, caso você encontre em algum livro ou alguma questão, f bola g de x. Isso aqui, professor, como é que se escreve? É g, veja que quem está fora é g bola f de x. Quem está dentro aqui no caso é o g de x, é o f de x, desculpa. Quem está dentro aqui no caso é o nosso g de x. Então, o que você vai observar? Observe que a função que está fora, a função que está aqui fora, é a função f. Então, o que você vai fazer para encontrar essa função composta f bola g de x? Ou f de g de x? Veja, f de g de x é escrito assim, f de g de x igual. Veja, uma coisa interessante, quem é que está dentro desse parênteses aqui? É o g de x. Quem é que está dentro desse parênteses aqui? É o x. Então, quer dizer que esse x aqui, professor, nada mais é do que quem? Do que g de x. Então, substitua. Então, vai ficar assim. 4 menos 2 vezes quem? No lugar do x, você vai botar quem? O g de x. Aí você substitui após. Aqui vai ficar f de g de x igual a quem? A 4, não podemos subtrair antes de multiplicar. Não esqueçam disto. 2 vezes o g de x. Mas quem é o g de x, professor? 3x menos 1. Então, o que vai acontecer aqui? F de g de x vai ser igual a quem? Não podemos subtrair antes de multiplicar. Você distribui aqui e vai ficar 2 menos com mais daqui, você vai ter menos. 2 vezes 3x, 6x. Menos com menos você vai ter mais. Então, no caso aqui, só um instante, aqui 6x mais 2 vezes 1, no caso 2. Então, a nossa função aqui no caso, a nossa função f de g de x vai ser igual a quem, afinal? F de g de x vai ser igual. Só um instante, vou fazer aqui embaixo para aproveitar o nosso espaço. Vamos lá? Aqui é só a simplificação que está faltando. F de g de x vai ser igual a quem? F de g de x vai ser igual a 4, que é número, com 2, que é número. Então, vai ficar 4 mais 2, 6. 6 menos quem? 6 menos 6x. Então, veja que aqui nós temos, de fato, o que nós chamamos de função composta. No caso de quem? Essa função composta, professor? A função composta f bola g de x. Vamos agora ver o que tem na letra B. Na letra B, você tem agora g f de x. Aí você diz, professor, mas não é a mesma coisa? Não. Quem está fora aqui no caso, veja que quem está fora aqui,
quem está fora agora é o G. Então você vai usar a função G. Você vai usar agora a função G. Veja, dentro do parêntese nós temos X. Então aqui vai ficar assim. No lugar desse X, você vai usar quem agora? Você vai usar, você vai usar o f de x. Então aqui vai ficar assim, f de x no lugar desse x. Vai ficar g de f de x igual a quem? Aí veja, é 3x menos 1. Então aqui vai ficar 3 vezes. Mas quem é o valor de x? É f. Então 3 vezes o f de x e o menos 1 lá fora que nós temos que é independente. Então g de f de x vai ser igual a quanto? Vamos lá? 3 vezes o valor do f de x. Mas quem é o f de x, professor? O f de x aqui, limpando, o nosso f de x é 4 menos 2x. Distribuímos o 3 com o 4 e o 3 com menos 2. Então aqui vai ficar como, professor? Vai ficar g de f de x igual a quanto? Igual a 3 vezes 4, isso aqui vai dar igual a 12. 3 vezes menos 2, isso aqui vai dar menos 6x, menos 1. Não esqueça, número com número e variável com variável, x com x. O número 12 vai com menos 1. 12 menos 1, nós vamos encontrar o que aqui? 11. 11 menos quem? 11 menos 6x. Isso aqui é o que nós denominamos de quê? De função composta g, nós chamamos isso aqui de g, bola, f de x, que nada mais é do que 11 menos 6x. Nada mais é do que a nossa função composta. Pode ser representado de um modo ou de outro. E para encerrarmos a nossa sequência de questões, veja que a questão número 6, nós temos um gráfico. Aqui é como se nós tivéssemos um ponto, vamos denominar ele de ponto A, e aqui nós temos um ponto B. Ele está querendo aqui no caso, ele está considerando que isso aqui é uma função do primeiro grau, que de fato é. Por que que de fato é, professor? Porque o gráfico de uma função do primeiro grau sempre vai ser uma reta. Sempre vai ser uma reta que nós estudamos lá na nossa teoria. Lá na teoria nós temos as definições de tipo de função afim, no caso, são as funções do primeiro grau. Então, nesse caso, esse ponto, eu vou precisar desse ponto para escrever a lei de formação. Essa lei é f de x, ax mais b. Então, o que acontece aqui? Eu preciso encontrar esse A e eu preciso também encontrar o B, senão não tem como encontrar a lei que está pedindo. Então vamos lá. Veja que esse ponto 5, ele está em cima do eixo do Y. Não representei, mas aqui é o eixo vertical, é o eixo Y. Se esse ponto está em cima do eixo do Y, aqui, em cima do eixo do Y, esse ponto quer dizer que o nosso X, ele é 0. E o Y é justamente o valor que você tem onde ele toca o eixo, o gráfico passa no eixo do Y. Nesse caso aqui o ponto A é formado por 0 e 5. Professor, e o ponto B ele é formado por quem? Primeiro é o X, no caso menos 3. E segundo é o Y, que no caso aqui é o menos 2. O que eu vou fazer agora? Vou usar esses pontos para me encontrar o valor do A e encontrar o valor do B. Quando eu encontrar o valor do A e do B, eu substituo eles aqui no lugar do A e no lugar do B e vou encontrar a minha função ou a minha lei de formação. Vamos pegar o nosso primeiro ponto. O primeiro ponto que nós temos aqui, como processo de resolução, é o A, que é formado pelo X igual a 0 e pelo Y igual a quanto? Y igual a 5. Então, se aqui é X e aqui é Y, você vai jogar nessa função. Você tem, não esqueçam que nós vimos na aula de hoje que o f de x é a mesma coisa do y. E y é igual a x mais b. O que nós vamos observar agora? Substitua no lugar desse y o valor dele. Qual é o valor dele? 5. Isso tudo igual a que multiplica o x. Mais quem é o x? 0. Isso mais quem? O b. Aí o que você observa? Que todo número multiplicado por 0, isso aqui vai zerar. Isso aqui vai dar 0. Então, vai sobrar 5 igual a quanto? 5 igual a B. Se 5 é igual a B, qual a conclusão que eu chego?
portanto, o B é igual a 5. E aí fica uma ideia interessante lá do assunto que nós estudamos na parte introdutória de função. O gráfico sempre vai tocar nesse pontozinho B, que é justamente esse 5. Então, quando você estiver fazendo um cálculo, observe onde o gráfico toca o eixo do Y. Ali é justamente o valor do nosso B. Toca o eixo Y. Não esqueçam disso. E agora, professor, como vamos fazer para encontrar o valor do A? Vamos substituir agora o nosso segundo ponto, que é o ponto B formado por quem? Por menos 3 e o menos 2. Substitua agora. Não esqueçam que aqui é o X, aqui é o Y. Então vai ficar como? Vai ficar Y igual a AX, desculpa aqui, AX mais B. No lugar do valor do Y, você vai colocar aqui número o menos 2, o Y é menos 2. Então aqui vai ficar menos 2 igual A que multiplica X, o X é menos 3. Então aqui menos 3. Mais o B nós já encontramos. O B nós encontramos aqui como sendo quem? O 5. Não esqueçam que nós já encontramos o valor do B. Repete o menos 2 e multiplicamos. A vezes menos 3 vai dar menos 3A mais 5. O que eu vou fazer agora? Vou isolar o A, levando esse menos 3A para o primeiro membro e trazendo esse menos 2 para o segundo membro. Então, se ele está menos, ele vai mais. Quem é que já está no segundo membro? O 5. Quem é que vai para próximo dele? Se ele está menos, ele vem para cá mais. Então, vamos ter 3A igual a quanto? 5 mais 2 dá 7. Quem é o valor do nosso A? O nosso valor do A aqui, nesse caso, ele vai valer 7 dividido por quanto? Quem está multiplicando vem para cá dividindo. Encontramos aqui uma fração. Aí você diz, uma fração, professor? Tranquilo, de boa. O que nós estamos querendo na questão é o que? Na questão que ele está querendo? Ele está querendo a lei de formação. Então, portanto, a nossa lei de formação aqui no caso vai ser quem? Y igual a AX mais B. O que você vai fazer agora? Vai no lugar do A colocar o valor dele e no lugar do B colocar o valor dele. E o X ou Y? Não, lei de formação tem que ter o valor do Y e do X. O Y em função do X. O Y é a imagem e o X é o domínio. Então aqui você vai substituir. Aqui vai ficar 7 sobre 3 vezes X mais o B. O B que nós encontramos, 5. Então isso aqui é o que nós denominamos lei de formação. Essa aqui é a lei de formação que nós estávamos procurando na questão 6. Então veja que aqui nós fechamos uma sequência de exercícios sobre função do primeiro grau, função afim, função inversa, gráfico, função composta, para ir fecharmos justamente essa parte de introdução, de resolução de exercícios sobre esse tipo de função. Antes de encerrar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário sobre a aula, para que o nosso canal cresça cada vez mais.